Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 6. Para a nossa meditação desta noite, eu lerei apenas um versículo, versículo de número 44. João capítulo 6, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Oremos mais uma vez. Pai de amor, graças te damos pela tua palavra, por esse texto que acabamos de ler, doutrina básica da nossa vida cristã. Por isso, Senhor, queremos meditar sobre esse tema. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua mensagem, gravá-la em nossas mentes e corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, eu estive lendo por esses dias um artigo de um ministro escocês do século XVIII, chamado Robert Murray. E ele chamou a atenção sobre o tema da pregação desta noite, que é a incapacidade do ser humano de vir a Cristo. A incapacidade de vir a Cristo. E ele destaca quão surpreendente é a depravação do homem natural. E, meus irmãos, as Escrituras nos ensinam isso de modo abundante. E como pastor, eu preciso, em alto e bom som, mostrar isso às pessoas que me ouvem agora. Pessoas que ainda não se deram conta desta realidade e andam frequentando por aí as igrejas evangélicas, mas ainda não se deram conta dessa verdade, da sua terrível degradação, da terrível degradação do homem natural. E é isso que eu pretendo fazer nessa noite, meditando com os irmãos. Primeiro, é importante nós sabermos que a primeira obra do Espírito Santo no coração das pessoas é convencer as pessoas de que são pecadoras. Convencer as pessoas que andam em pecado. Convencer as pessoas de que são caídas da graça do Senhor, destituídas da graça do Senhor. E na palavra do Senhor não existe uma descoberta mais terrível sobre a depravação do homem natural do que essas palavras que nós lemos aqui no Evangelho de João, ditas por Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Muito antes de Jesus, o rei Davi, no Salmo 51, ele afirmou: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E assim como Davi, todos nós nascemos na iniquidade e todos nós fomos concebidos em pecado. Deus também falou por meio do profeta Isaías, dizendo: eu sabia que procederias muito perfidamente, e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Vejam que terrível afirmação.
transgressor antes mesmo de nascer, já na concepção, no ventre da sua mãe. Porque nós todos herdamos o pecado original e já nascemos com essa semente, já nascemos corrompidos. E Paulo afirma lá na carta aos Efésios: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui ele está falando para a igreja. Por isso ele fala no passado: nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais são. E é por isso o motivo que nós mostraremos dois aspectos importantes referentes à salvação do homem. A saída deste pecado, a única saída desse estado degenerado e corrompido em que o ser humano nasce. Primeiro nós vamos atacar a incapacidade do homem, do ser humano, de vir a Cristo. E é nessa passagem de João que nós lemos, que nós tomamos conhecimento objetivo, doutrinário, de que a incapacidade do homem natural e a sua rejeição por Cristo são tão grandes que não podem ser vencidas por qualquer outro poder que não seja o poder do próprio Deus. A incapacidade do homem natural e a sua rejeição a Cristo não pode ser vencida por nenhum outro poder que não seja o poder de Deus. Jesus foi bem claro e enfático quando ele disse: ninguém, não há qualquer pessoa que possa vir a Cristo se o Pai que me enviou, o Pai que o enviou, não o trouxer. Ninguém pode. Nós somos incapazes. O ser humano corrompido é incapaz de ir a Cristo por vontade própria, voluntariamente. E, meus irmãos, nunca houve outro mestre como Cristo, que era o próprio Deus encarnado. A sua afirmação é o próprio Deus afirmando, incontestavelmente. E lá nós vemos, em outro texto de João 7,46, alguém dizendo: jamais alguém falou como este homem, jamais. Esses eram os guardas que foram enviados pelos fariseus para prenderem Jesus em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Tão maravilhados ficaram com as suas palavras, com a autoridade com que ele diziam, que não ousaram sequer prender a Jesus. Ele falava com muita autoridade, não como os escribas, mas com dignidade e com poder celestial. Falava com grande sabedoria, falava a verdade sem qualquer imperfeição, porque Jesus é perfeito, não erra, infalível. Por esse motivo ele era o único que podia ser capaz de nos livrar dos nossos pecados, porque ele era perfeito. Nenhum de nós pode se livrar dos próprios pecados, porque o salário do pecado é a morte. Seus ensinos eram a própria luz, proveniente da fonte de luz. A luz vinda da fonte da luz perfeita. E ele falava com amor daquele que estava próximo a dar a sua luz, a sua vida em favor dos seus seguidores. O amor de quem ama profundamente aqueles que são seus oponentes. E falava com mansidão, suportava ofensas,
ofensas que eram dirigidas cotidianamente contra ele, vinda dos pecadores, não ultrajava quando era ultrajado. Jesus falava com santidade porque era Deus manifestado na carne. Estava ali na frente de todos, particularmente naquele dia em que os fariseus mandaram prendê-lo na festa dos tabernáculos, e falava. E as pessoas podiam ouvi-lo, podiam vê-lo, podiam senti-lo, muitos podiam até tocá-lo, já tinham ouvido outras vezes, mas tudo isso não atraiu seus ouvintes. Tudo que Jesus fazia, nada disso atraiu seus ouvintes. E nunca houve uma dádiva tão grande oferecida aos homens, uma dádiva de tão grande valor como Jesus Cristo. Em João 6, versículos 32 e parte do 35, ele diz assim: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. O próprio Jesus declarando de boca própria para todos aqueles que ouviam. Aquele que era o Salvador de quem as pessoas desejavam, necessitavam, estava diante delas, falando com elas: venham a mim, eu sou o pão da vida. Todos condenados ali, ouvindo, e se opunham a ele, em sua grande maioria. Ele estendeu as suas mãos para elas, curou, amou, ensinou, estava pertinho delas. O Salvador estava ali, ofereceu-se a si mesmo. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, que cegueira, que dureza de coração daquele povo, que evidente morte espiritual pairava diante daquelas multidões, entre aquelas multidões. Uma impiedade desesperadora. Essa impiedade existe no coração de todos aqueles que não se convertem a Jesus. E nada podia mudar esse estado de coisas. Além da graça de Deus, além do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nada poderia mudar aquele estado de coisas. E nada pode mudar esse estado de coisas daqueles que não se chegam a Cristo. O ser humano, destituído da graça de Deus, pode ser advertido por seus amigos, pode ouvir o clamor dos pastores, pode até ler a Bíblia, que em todo o seu conteúdo exorta para uma transformação de vida, chamando para Deus: sede santos, porque eu sou santo. Porém, meus irmãos, minhas irmãs, a menos que o Espírito Santo seja derramado no seu coração, a pessoa descrente permanecerá um inimigo da cruz de Cristo e destruidor da sua própria alma. Se o Espírito Santo não agir naquele coração, não há remédio, não há solução. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Segundo ponto, meus irmãos, depois de analisarmos essa incapacidade do ser humano
de vir a Cristo por vontade própria, nós temos agora a esperança. Quão invencível é a graça de Jeová. Nada e nenhuma criatura tem o poder de atrair o homem a Cristo. Nada, nenhuma criatura pode atrair o homem a Cristo. Exibições, milagres, ameaças, novidades, inovações são usadas em vão. Porque somente o Deus Jeová pode trazer uma alma para Cristo. Ele derrama seu espírito com a palavra, e a alma sente-se alegre e poderosamente inclinada para vir a Jesus. Quando cada um de vocês veio a Jesus, foi porque o Espírito Santo tocou o seu coração, e você ouviu um chamado irresistível, e foi até Jesus e se entregou a Ele. O Salmo 110, versículo 3 diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, veja só, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. No dia que o poder de Deus, do Espírito Santo, tocar o coração, o homem ou a mulher virá a Jesus. E muitas vezes nós pensamos que determinada pessoa é incorrigível, determinada pessoa não adianta falar, não adianta dizer, não adianta comentar, nada vai adiantar para mudar aquela pessoa. Mas a palavra de Deus também nos diz, lá em Gênesis 18, 14, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Não há impossíveis para Deus. E Provérbios 21, 1 diz, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. É o poder de Deus que move as pessoas. Vamos falar de um exemplo que podemos considerar aqui. Um judeu estava sentado na coletoria próxima da porta de Cafarnaum. A sua testa estava enrugada com as marcas da cobiça. Seus olhos invejosos exibiam a esperteza característica de um publicano. Provavelmente ele ouvira falar de Jesus, talvez o ouvira pregando nas praias ali do Mar da Galileia, mas o seu coração mundano, corrompido, ainda permanecia inalterado, visto que ele continuava ali, praticando o seu negócio ímpio, assentado naquela coletoria. Então o Salvador, Jesus Cristo, passou por ali, e quando olhou para o atarefado Levi, disse-lhe, segue-me. Jesus não disse mais nada, apenas olhou para ele e falou, segue-me. Não usou qualquer argumento, nenhuma ameaça, não fez nenhuma promessa, nada. Mas o Deus de toda graça soprou no coração do publicano e este se tornou disposto. E lá em Mateus, capítulo 9, versículo 9, nós vemos que ele se levantou e o seguiu. Aquele publicano pecador
em meio ao seu negócio, sentado ali na coletoria, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e bastou ouvir Jesus dizer: segue-me. Imediatamente ele deixou tudo aquilo e seguiu a Jesus. E o que significava o mundo agora para ele? Mateus não se importava mais com os seus lucros, com os prazeres e com os louvores do mundo. O chamado de Jesus transformou radicalmente a sua vida. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Meus irmãos, uma simples palavra pronunciada por Jesus, uma simples palavra a respeito da salvação do Evangelho do Senhor, pode ser abençoadora a salvação de almas preciosas. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que tem que haver algum argumento profundo, alguma coisa muito lógica para trazer pessoas a Cristo. E ficamos elaborando estratégias e modos e formas e táticas para vermos o que vamos falar e acabamos não falando nada. Mas uma simples palavra, com a unção do Espírito Santo, pode levar almas a Jesus. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em palavras de efeito, palavras estrondosas, palavras bonitas. Eu já vi muita pessoa falar para mim: pastor, eu não sei falar. Sabe sim. Todo mundo sabe falar, só aqueles que perderam essa capacidade por algum problema físico. Mas os demais todos falam. Principalmente aqueles que estão aqui, seguindo a Jesus, crentes em Cristo, têm capacidade de falar de Jesus nas suas próprias palavras. E se o Espírito Santo abençoar as suas palavras, através delas ele vai mover almas para que venham em direção a Cristo. A simples exposição de Cristo aplicada no coração pelo Espírito Santo vivifica, ilumina e salva. Uma simples exposição de Cristo. Zacarias diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, que as pessoas são movidas a Jesus. O Espírito age nas pessoas. Essas simples palavras: segue a Jesus, faladas em amor, podem ser abençoadas e podem salvar qualquer ouvinte pela graça do Espírito Santo. Meus irmãos, é importante que nós aprendamos definitivamente, de uma vez por todas, a tributar todo o louvor e toda a glória da nossa salvação à graça soberana, eficaz e gratuita do nosso Senhor Deus Jeová. Todo louvor e glória da nossa salvação deve ser atribuída única e exclusivamente à graça soberana, eficaz e gratuita do nosso Senhor Deus Jeová. Um falecido teólogo disse: Deus ficou tão irado por Herodes não lhe haver dado glória, que o anjo do Senhor feriu imediatamente a ele, que teve uma morte horrível. Nós vimos isso aqui recentemente, quando estudamos o livro do Atos dos Apóstolos, e vimos como foi terrível a morte de Herodes, que glorificou a si mesmo. Ele foi comido
por vermes e expirou. Ou seja, ele foi comido antes de morrer. Morreu comido por vermes. Ora, meus irmãos, se é pecaminoso um homem tomar para si mesmo a glória de uma graça como tal, como a eloquência, quão mais pecaminoso é um homem tomar para si a glória da graça divina. Nenhum ser humano pode tomar para si essa graça, por maior pregador que seja da palavra. Não é o pregador que salva, não é o pregador que convence, mas o Espírito Santo de Deus que age no coração das pessoas. Acabamos de ver aqui Jesus pregando a multidões. Jesus pregou a multidões. Só naquele sermão que eles estavam sentados na colina, eram 5.000 homens que foram alimentados na multiplicação dos peixes e dos pães. 5.000, fora mulheres e crianças. E quantos estavam com Jesus até o final? Nem os 5.000, nem os 70 que foram enviados, nem os 12 discípulos, apenas João estava com Jesus até o final, apenas um estava ali com Jesus até o final. Todos os outros desanimaram, fugiram cada um para o seu lado, inclusive os discípulos se trancaram dentro de uma casa, atemorizados. Estiveram com Jesus 3 anos, quase 3 anos, ouvindo, participando com Ele, almoçando com Ele, jantando com Ele. Por isso, a glória da graça divina é o dom mais glorioso e precioso de Deus. Quantas vezes o apóstolo Paulo insiste na sua carta aos Efésios que somos pela graça, salvos pela graça imerecida e gratuita. E como João atribui toda a glória da salvação à graça gratuita do Senhor Jesus também. Lá em Apocalipse 1, 5 e 6 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos concluindo. Eu quero lembrar as palavras do grande Jonathan Edwards, em sua obra de narrativa pessoal. Ele diz assim: a absoluta soberania e graça gratuita de Deus em demonstrar misericórdia àquele para quem Ele quer expressar misericórdia, e a absoluta dependência do homem quanto às operações do Espírito Santo tem sido para mim, frequentemente, doutrinas gloriosas e agradáveis. Estas doutrinas têm sido o meu grande deleite. A soberania de Deus parece-me uma enorme parte da sua glória. Tenho sentido deleite constante em aproximar-me de Deus e adorá-lo como um Deus soberano, rogando-lhe misericórdia soberana. Para concluirmos, meus irmãos, vamos gravar 2 lições preciosas desta meditação que fizemos sobre esse único versículo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Primeira lição preciosa: temos que entender definitivamente a incapacidade do ser humano de vir a Cristo voluntariamente. Em contrapartida, temos que nos alegrar em quão invencível é a graça de Jeová. Você ouviu essa meditação nessa noite?
e mais uma vez você está ouvindo a respeito de Jesus, da sua salvação, as suas próprias palavras registradas pelo evangelista João. Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E se você agora ainda não respondeu a esse chamado, mas está sentindo o seu coração a voz de Deus te chamando, é o poder do Espírito Santo que está falando com você. Não resista mais. Não resista mais. Faça exatamente como Mateus fez. Ouça a voz de Jesus te chamando: segue-me. Deixe tudo para trás e siga a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não deixe para depois. Não menospreze o chamado que está em seu coração, colocado pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo. Entregue sua vida a Jesus. Ele vai transformar a sua vida completamente. Vai tirá-lo de um tremedal de lama e colocar os seus pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.